Esse vai ser um vídeo sobre a matéria de pré-modernismo, que vai cair no simulado, para eu estudar. Oi, futuro Felipe, vamos lá. Pré-modernismo foi o quê? Foi um movimento de transição, movimento de transição, Tá fazendo a redação? não, tô fazendo uma aulinha pra eu ver. Tá, mas faz a redação. Ok. Foi um movimento de transição entre os movimentos entre os movimentos anteriores e posteriores. Posteriores foi o modernismo e anteriores tinha o simbolismo, o parnasianismo, o naturalismo e os outros ismos. Pois bem, esse movimento pré-modernismo foi denominado como o quê? Como o movimento que autores de 1902 até a Semana da Arte Moderna em 1902 fizeram parte. Ou seja, esse pré-modernismo é para designar esses autores que abordaram certos temas, como a insatisfação da população com o governo, o antigo império, as condições do povo brasileiro, do Nordeste, ou seja, os sertanejos, tanto que um contexto disso é um período entre guerras, então teve certas tensões, em parte, porque foi até a Segunda Guerra Mundial e um pouco mais ou menos aqui, 1918 eu acho, acabou a Primeira Guerra, então teve esse tempo aqui. E nesse período houve muitas revoltas populares, como a revolta da vacina. O Evaldo Cruz falou que era bom ter vacina obrigatória, etc. A população não gostou, achou que era do capeta, não pode vacina. E a Guerra de Canudos. Então foi um movimento marcado por essas insatisfações populares. E além disso, foi também um período marcado pelo conflito entre a antiga oligarquia de produtores de canas, o nome é canavieira, da cultura canavieira. No Nordeste teve essa grande produção de cana desde o tempo da colonização. Então o pessoal do Nordeste era bem rico por causa disso. Mas a produção, o lucro da cana estava caindo. O que estava subindo? A oligarquia nordestina versus os novos industrialistas e burgueses paulistas, versus o café paulista. Porque nesse momento o Sudeste estava se industrializando, estava se urbanizando, estavam vindo imigrantes para o Sudeste paulista. Ou seja, tinha esse conflito entre o conservadorismo nordestino e o café paulista, os novos industriais paulistas. E esse era um problema, que também era abordado por meio das obras, por meio de sátira e ironia, etc. Mas, lembrando, esse movimento pré-modernista, com o modernismo, lidou com situações nacionais. Como assim? Nacionais, como assim? A condição do povo na época, a condição do subúrbio do Rio de Janeiro na época, a condição do nordestino na época, e esses temas. Mais alguma coisa pra falar? Sobre o carioca, sobre a população, já falei da oligarquia, contestação entre o tradicional e o inovador, que isso era abordado por meio dos temas, porque os temas tradicionais falavam sobre a mentalidade positivista que tinha na época, tanto que nessa época falou, como falei, olha, o Lima Barreto, e tem uma sátira dele, deixa eu ver, Lima Barreto é pré-modernista. Tem uma obra dele chamada O Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu não achei ele muito grande, que fala justamente sobre essa sátira do governo, da situação da população, que no caso o Triste Fim de Policarpo Quaresma,
Ele é um soldado que achava que a língua brasileira, o português na época, não era brasileiro, era português. Usar o português era uma agressão ao povo brasileiro. E por isso a língua brasileira devia ser o tupi-guarani. Quando ele fez isso, quando ele apresentou essa proposta para os governantes na época, ele foi vaiado, riram dele. Não vaiaram, riram dele, porque era impossível, era idiota essa transformar a língua nacional em tupi-guarani. Então, e no final ele acaba traído e morre numa cela, uma merda. Então, essa questão aborda a qualidade, a condição da vida do povo, das ironias do governo, uma crítica a esse tanto de coisa. E isso. O livro. O livro é principalmente citaram Lima Barreto, Graça Aranha e o Euclides da Cunha. E é isso. Eu tenho isso pra falar? Os Sertões, o Euclides da Cunha falava justamente os sertões. Era justamente sobre essa condição do nordestino na época, no sertanejo da época. Então tem esse tema social que vai já prevendo que o modernismo vai falar, mas tem uma ligação com o conservadorismo ainda, dos movimentos anteriores. Ele, pré-modernismo, é um movimento sincretista. Ou seja, ele pega características do que vem antes, mais características do que vem depois. Aí ele junta tudo isso numa coisa só. É esse o trabalho pré-modernista. Que nem o... Qual é o nome? Esqueci, foda-se. E é isso, Futuro Felipe. Esse é o pré-modernismo, é o movimento secretistas. Teve o conflito entre a oligarquia nordestina e o café paulista, a indústria paulista. Teve várias revoltas sociais, foi um período de revolta social, e os pré-modernistas justamente analisavam essas condições, as condições de revolta, a condição do povo, para analisar por que aconteceram, como aconteceram, a condição da população, etc. E é isso. Esse foi o pré-modernismo do Brasil. E acaba na Semana da Arte Moderna, porque na Semana da Arte Moderna, a partir disso, vira modernismo, a partir disso é modernista. E é isso. Adeus, Futuro Felipe.